Então, se você quer fazer assim como eu e começar no mundo de banco de imagem e vender imagens de inteligência artificial para pessoas do mundo inteiro, esse vídeo é para você. Ainda mais porque eu vou te mostrar como você vai fazer isso sem gastar nenhum centavo. Eu sou Felipe, colaborador de banco de imagem, e se você não conhece esse mundo de banco de imagem, eu expliquei no último vídeo que está aqui no link na descrição. É assim que eu vendo imagens para agências, pessoas do mundo inteiro, imagens essas que foram criadas com inteligência artificial e recebo em dólar todos os meses, uma moeda bem mais forte que o nosso real, o que valoriza bem o nosso trabalho. E nesse ramo eu já fiz mais de 100 mil reais, por isso eu posso te passar com propriedade como eu fiz, o que eu fiz, e por isso que eu já ajudei mais de 300 pessoas a iniciarem nesse mundo de banco de imagem, e eu tô meio que sozinho falando disso aqui no Brasil. Então, se você quiser conhecer mais do meu treinamento, do meu curso, ou simplesmente pegar o meu e-book gratuito, entra aí no site, primeiro link na descrição, que é o Guia do Banco de Imagem. E agora vamos aqui para a prática, vamos aprender mais como você vai fazer para criar suas primeiras imagens para mandar para as plataformas. E a primeira coisa que eu vou te falar é que existem várias plataformas que você pode estar usando para vender suas imagens de inteligência artificial. Só que eu vou te recomendar a começar apenas com uma, porque ela é mais simples, mais facilitada e ela é dona de, vamos dizer aí, 60, 70% do mercado desses de vender imagens de IA. Então, se você começar por aqui, vai estar tranquilo, foca em uma coisa só. Depois que você estiver estabilizado nesse mundo de vender imagens de IA, você vai expandindo para outras plataformas também, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar aí no segundo ou terceiro link da descrição, que é da Adobe Stock. O link é stock.adobe.com.br. Você vai descer até o final aqui e você vai ver um botãozinho escrito vender imagens. Você vai clicar nesse botão. Se eu clicar, ele já vai entrar direto na minha conta, porque eu estou logado, mas você vai ver algo como isso aqui. Então você vai colocar para criar sua conta, e se você reparou aqui no site da Adobe, ele tem aqui em cima outros aplicativos que eles fornecem. Temos aqui o Stock, que é esse que estamos falando aqui, essa plataforma. Também tem o Photoshop, o Acrobat, que são outras ferramentas muito conhecidas deles aqui e que você talvez conheça essas ferramentas. Então, sim, é a mesma empresa, tá? E se você já tem uma conta do Photoshop, do Lightroom, do Acrobat, você pode usar o mesmo e-mail para fazer o login aqui nessa plataforma. Então aí você vai clicar em fazer sua conta, vai digitar seu nome, seu e-mail, seu CPF, ele vai pedir um número de telefone também. E eu já vou te dar a primeira dica muito importante aqui. Você só pode ter uma conta por CPF, tá bom? Então, não inventa moda, não faz mais de uma conta, senão você pode ter ambas as contas banidas, tá? Então, se você já tem uma conta do Photoshop, usa o mesmo e-mail. Então bora para a parte prática aqui então. Depois que você fizer a sua conta, você logar, você vai ver uma tela tipo essa aqui, só que a minha já tá com muitas informações aqui e você vai ter uma tela toda em branco, né? Então você vai vir aqui e enviar arquivos. Mas peraí, que arquivo você vai enviar? Agora que entra a parte que a gente vai criar esses arquivos. Então olha só o que você vai fazer. Você vai usar a ferramenta que eu mais recomendo no momento, que é o Flow do Google. Sim, você vai entrar nesse site, que também vai estar aí na descrição, e você vai vir aqui, usar o seu Gmail para fazer login. Você vai colocar criar com Flow. Depois você vai entrar aqui em novo projeto, e aí entra a parte que eu te falei na última aula sobre humanizar mais os processos, tá? Parar de ficar automatizando tudo, porque isso tem dado mais resultado nesse modo mais humanizado de criação, tá? Só que, se você quiser ter ideias do que criar, você pode pegar, por exemplo, o meu guia de planejamento, que também está disponível no site. É um e-book. Ele, na verdade, custa R$ 37,00 e você recebe uma vez por mês um e-book com o conteúdo que você vai produzir durante todos os meses. Se você viu aí no canal, eu tinha os vídeos semanais de guia de planejamento. Agora é um guia mensal, custa R$ 37,00. Você recebe 12 e-books e libera um por mês para você acessar, tá bom? Eu vou abrir aqui o e-book de abril, e aí ele tem algumas explicações aqui e tudo mais. E tô vendo aqui que uma das dicas é sobre a temporada de casamentos que se inicia ali em junho. Então, mundo afora tem um aumento de festas de casamento nesse período de junho em diante. Então o que eu vou fazer? Vamos já vir aqui pensar que tipo de conteúdo a gente pode criar. Conforme eu explico no próprio e-book também, você pode criar imagens com fundo branco, imagens fotorrealistas, ilustrações 2D ou 3D,
composições, banners. Então, vamos girar em torno desse assunto aqui do casamento e criar aqui algumas variações. Então, vamos girar aqui em torno desse assunto do casamento, vamos ver quanto dá para expandir. Você vai perceber que depois que você começa a trabalhar as ideias, os conteúdos são infinitos, tá bom, gente? Então vamos começar com o óbvio aqui. Eu tô na tela aqui do Flow, eu vou fazer um ajuste aqui, olha. Eu vou clicar aqui embaixo, em vez de produzir vídeo, eu vou produzir imagem. Geralmente o pessoal produz muito vídeo aqui no Flow. E aí eu recomendo você produzir ou no 16:9 ou no 9:16. Aqui esse X1, X2, X3, X4 são quantas imagens você vai produzir por um único prompt. Eu recomendo produzir um ou talvez dois, tá? Por quê? Às vezes você coloca 2, 3, 4 e ele faz 4 imagens muito similares. Eu não quero isso para não correr risco de ser acusado pela plataforma de spam. Então eles podem encerrar minha conta por isso. Então eu quero ir de um em um ali, como eu tenho feito. Eu vou manter um. E aqui temos o Nano Banana Pro e o Nano Banana 2. Qual é a diferença deles? O Pro é melhor, tá bom? Só que o Nano Banana 2, ele não é que ele seja pior, assim, ele é excelente também, só que ele tem uma produção um pouco mais rápida, tá? E aí fica a seu critério o que você quer usar. Eu vou usar o Nano Banana Pro. E agora, partindo daquele ponto de casamentos, o que a gente pode pensar? A noiva. E aí você pode escrever seus prompts em português, normal. Diferentemente do que eu ensinava antes, que os prompts tinham que ser em inglês, você pode escrever português tranquilamente hoje em dia. Só que aqui agora eu vou te dar o pulo do gato para produzir imagem com o Flow. Só que agora eu vou te dar o pulo do gato para produzir imagem com o Flow. Eu escrevi aqui noiva entrando na festa, junto com um noivo, só que por algum motivo, às vezes tem aparecido produtos nas imagens que eu gero que acabam fazendo com que eu não possa vender aquelas imagens. Por exemplo, se aparece o logotipo de uma marca famosa, alguém usando a roupa com o símbolo da Nike, por exemplo, eu não posso vender essa imagem. Tudo que tem logotipo, logomarca, algo relacionado a alguma marca específica, não pode vender, tá bom, gente? Então, eu tô colocando aqui sem texto, sem logotipos, sem marcas. Isso aqui eu já vou até copiar e vou colocar em todos os prompts que a gente fizer. Então, noivo entrando na festa junto com o noivo, DJ tocando em uma festa de casamento. Vamos produzir uns 10 aqui bem variados, tá? Aí eu posso colocar também um buquê de flores isolado em fundo branco, ilustração floral de convite de casamento em fundo branco. Já tá começando a ficar pronto aqui algumas imagens. Olha só, deixa essa criatividade indo longe, ó. Cachorro levando a aliança na festa, na cerimônia, né, de casamento. Fotógrafo trabalhando em festa de casamento. Porque não são só os noivos que vão comprar imagens ali para casamento. Toda a indústria do casamento vai precisar de imagens. Até um fotógrafo quiser divulgar os serviços, ou uma agência de fotógrafos quiser divulgar o serviço, eles vão precisar de imagens assim. Foto de alianças, de casamento. Vou usar casal vendo álbum de fotos do casamento. Isso aqui já depois que ficou pronto, né? Festa de casamento rural, o buffet de casamento. E aqui já temos então as nossas 10 ideias aqui, rapidinho, só sobre casamento. Olha quanta coisa aqui a gente conseguiu tirar e eu nem tinha parado para pensar nisso aqui antes. Mas olha só, os noivos entrando aqui na festa, ou saindo no caso, né? Um DJ tocando. Essa ideia que eu tive justamente porque eu tenho uma imagem que vende muito de um DJ tocando na festa de casamento. Só que agora, olha a qualidade hoje em dia que a gente chegou. Aqui também um buquê no fundo branco, se algum designer quiser comprar para fazer o reporte. Um floral, que é uma ilustração aqui que pode ser usada para um convite de casamento ou para muitas outras situações. Cachorro entrando aqui na cerimônia, carregando aliança. A fotógrafa trabalhando. E vamos ver um detalhe já aqui, se apareceu marca ou não nas câmeras dela. E aqui também um close das alianças. Esse aqui eu tenho minha suspeita de falar que eu não gostei, tá? Aqui temos o casal vendo um álbum antigo de foto de casamento, então pode pegar aquele fotógrafo ou aquela agência que quer falar assim, tipo, ah, olha
como essas memórias são eternas, registre seu dia conosco. Consegue pensar como que eles usam isso numa campanha de publicidade? Então tem que pensar no lado publicitário dessas imagens, tá? Aqui também um casamento, um ensaio num estilo mais rural, o buffet de um casamento aqui também, são uma empresa de buffet que quer divulgar o serviço e precisa de alguma imagem assim do tipo, eles podem comprar essa imagem, e essa foi a 10ª que a gente criou. Então das 10 aqui eu diria que a gente teve um aproveitamento de 90%, porque eu não gostei dessa da aliança, porque ficou diferente, né? Muito diferente, uma de prata, uma de ouro. Então eu posso até clicar aqui na imagem e o Google tá perguntando aqui embaixo, o que você quer alterar? Posso colocar, as duas alianças devem ser de ouro. E aí ele vai começar a fazer a alteração da imagem aqui para mim. Mas não é sempre que eu gasto tempo fazendo isso não, eu prefiro já ir para a próxima, ou se às vezes eu acho que compensa, eu venho aqui e altero também. Beleza, o que nós vamos fazer agora? Só pegar essas imagens. Antigamente você falava que tinha que fazer o tal do upscale, e eu vou te dizer que não, isso não precisa mais, tá? Mesmo no modo gratuito aqui, você pode pegar uma imagem, clica aqui no botão direito nela, baixar, tá vendo aqui ó, 1K tamanho original, 2K tamanho aumentado. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó, 2K aumentado. O que acontece? Para você vender uma imagem num banco de imagem, eu vou baixar a original para você ver o que acontece. Coloquei aqui na pasta que eu fiz para os arquivos da aula e eu vou abrir esse arquivo e tá aqui a foto que a gente tinha utilizado, né? A noiva, o noivo, uma banda, toda a festa, as pessoas, muito legal. Não tô vendo marca de nada em nenhum lugar, nem nas caixas de som. Só que olha aqui embaixo. Não sei se dá para você ver aí, essa foto, ela tem um tamanho. Para a gente vender essas imagens online, elas precisam ter pelo menos 4 megapixels. E olha o que acontece. A gente vê que ali embaixo no Windows está escrito que essa imagem tem 1376 pixels de largura e de altura tem 768. Vamos fazer a conta? Deu 1.056. Isso significa que essa imagem tem 1 megapixel. Ela precisa de pelo menos 4 para ser vendida, tá? E aqui no modo gratuito mesmo, você tem a opção de vir aqui, baixar 2K, que é a versão aumentada. Se você tem uma conta paga aqui no Flow, você consegue baixar até a versão 4K dessa imagem. Mas a 2K já é suficiente para a gente vender. Só que o que acontece? Eu vou baixar ela aqui, a gente tem que esperar um pouquinho que ele vai aumentar a resolução da imagem e depois vai fazer o download. A imagem já baixou aqui pra gente, então vamos abrir ela e você vai ver que aqui embaixo agora tá marcando que ela tem, na verdade, 2.752 pixels por 1.536, o que dá 4.200.000. Ou seja, 4.2 megapixels já é o suficiente para a gente vender. Essa imagem tem muito mais resolução agora, tá? Então, o que eu vou fazer é voltar aqui na pasta com as imagens e uma por uma eu vou clicar aqui, baixar 2K, baixar 2K, baixar 2K e vou assim uma por uma, tá? E aí ele vai renderizar todas essas imagens e vai baixar tudo na pastinha do meu computador automaticamente. Inclusive a aliança aqui, né? Agora ele arrumou e as duas são de ouro. Gente, vocês estão vendo como o processo está muito mais simples? Agora dá até, imagino, não testei, que dá para fazer tudo pelo celular, pelo tablet. Mesmo quem não tem um computador consegue começar agora. Porque antes a gente precisava de software para fazer a ampliação dessa imagem, usar outras inteligências artificiais. Não, gente, vamos simplificar tudo. Manter simples esse ano a produção de conteúdo e mais humanizada, como eu digo. Então, vamos voltar aqui na Adobe Stock. Estou aqui na página de upload. Minhas 10 imagens estão aqui. Eu vou pegar elas, vou arrastar, vou soltar, ou posso clicar no botão, como preferir. Vou esperar fazer esse envio. E agora que terminou o upload aqui na nossa conta, a gente vai ter que fazer uns títulos. É simples, só dar um título para aquela imagem, colocar as hashtags e aí a gente envia para um revisor que vai avaliar se aquela imagem tá boa ou não para ser vendida na plataforma. E como eu disse, o uso exagerado da inteligência artificial tá fazendo as rejeições subirem muito, tá? Então, agora em 2026, porque tá caindo a ficha do pessoal que a gente tem que humanizar mais o processo. Até porque as IAs erram muito. Comum a gente ver que as IAs que produzem títulos estão produzindo títulos horríveis para as nossas imagens, ou às vezes títulos errados, igual que já mostrei no canal também. Uma pessoa, igual o dia que eu estava revisando uma imagem, usei inteligência artificial para gerar os títulos, fui ler os títulos e tinham muitos títulos horríveis, como uma seta de um mouse, e o título era sobre montanhas, como a imagem de um fogão, e o título era DJ tocando.
Então tem muitos títulos errados que o revisor olha aquilo, ele recusa o seu arquivo na hora. Então a gente tem que tomar cuidado com inteligência artificial gerando títulos. Podemos usar sim, mas por favor revisa tudo uma por uma, tá bom? Até mesmo a categoria, como por exemplo aqui, esse cachorro, a categoria automática, ele puxou aqui animais, o buffet, comida, a aliança também puxou a categoria comida, mais uma imagem que seria rejeitada. Então tá vendo por que a gente tem que tomar cuidado? Então dessas 10 aqui, vamos uma por uma. Eu vou aqui na foto do buquê. Todas essas 10 imagens aqui são fotos, tá? Menos essa aqui do floral, ela tá mais para uma ilustração, né? Então eu vou clicar nela, mudar aqui para ilustração. De resto é tudo foto. Então se parecer uma foto, você coloca foto, se parecer uma ilustração, coloca ilustração. No buquê então, o que a gente pode fazer? Se você não sabe de inglês, essa parte aqui o inglês é essencial, você pode ir no Google Tradutor. E aí você tem que dar um título como se você estivesse descrevendo a imagem para um cego, tá? E você pode dar uma floreada no título ali também. Olha só, lindo buquê de casamento isolado em um fundo branco. Vou colar esse título aqui e atenção, pulei um pedaço aqui, olha. É importantíssimo você clicar aqui, ó, nesse quadradinho que foi criado com ferramenta de IA generativa. Aqui, se você esquecer essa parte, a sua imagem vai ser recusada. Porém, se você mandar muitas vezes sem marcar isso aqui, você pode perder a sua conta, tá bom? Então marca sempre, criado com ferramenta de IA generativa, marca aqui que as pessoas são fictícias e aí você faz o título, tá? Então descendo depois do título tem as hashtags, a quantidade máxima é 49. Então o que eu faço aqui, sendo que as 10 primeiras são as mais importantes. Então nunca coloque menos que 10, tá bom? As 10 primeiras, vou colocar aqui o título de novo e vou só colocar vírgula. Bonito, casamento, buquê, isolado, esse on pode tirar, wa pode tirar, aqui white, vírgula, background, vírgula. E aí, se eu rolar aqui para baixo, vai ter mais algumas sugestões de palavras-chave. O que a gente pode colocar? Flower, sim, rosa, flores no plural, rosas, bunch, seria, né, me perdoe pelo inglês, mas seria tipo alguns, né, tipo assim, rosa, decoração, floral e tudo mais. E aqui a gente pode ver que se encaixa ou não, tá? Às vezes tem coisas que não se encaixa aqui. Celebração encaixa, folha encaixa, às vezes no meio aqui poderia aparecer, sei lá, piscina. Então aí você não põe, tá? Porque mais uma vez você pode prejudicar sua imagem, fazer ela ser recusada. Então, presente, tem a palavra presente aqui. E aí, coloca ou não? No meu ponto de vista, na minha leitura, eu não vou colocar. Então, preencher isso aqui. Vou clicar aqui embaixo no botãozinho de salvar e agora eu vou fazer tudo rapidinho aqui. Vamos ver quanto tempo a gente demora, tá bom? Vou ligar um cronômetro aqui na tela e agora sim, com a tela dividida aqui, vamos ver quanto tempo eu vou demorar para fazer essas outras 9 imagens aqui. E demoramos aqui 10 minutos e 14 segundos, mais ou menos aí 1 minuto por imagem, né? Isso 100% manual, 100% averiguado, sem risco nenhum, tá? Então podemos mandar aqui, seleciona tudo, mandar pro revisor. Agora, se você tem ali até 300 uploads na semana, faz desse jeito, é tranquilo, é fácil, não vai te tomar tempo. Agora, se você escalona isso aqui, para assim como eu, mandando ali 2, 3, 5 mil arquivos por semana, fica praticamente impossível de mandar todos esses arquivos escrevendo manualmente. O que eu faço é usar essa extensão aqui. Esse já é um plus, tá? Só recomendo usar depois que você já tiver num grande nível de produção. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou enviar essas imagens de novo, só não vou clicar no botão de finalizar aqui, tá? Eu vou fazer o upload para vocês verem o que acontece com essa extensão. Essa extensão aqui eu já recomendei inúmeras vezes aqui no canal. Para mim, das inteligências artificiais, é a melhor que tem para Adobe Stock. Nada se compara com ela. Existem outras boas sim, claro, mas essa aqui é a que mais acerta e ela tem a diferença que ela coloca as categorias para mim, tá? Então, já vou te adiantar que é uma extensão paga. Você consegue ali
alguns créditos, não sei se são 10 créditos para usar de graça. E aqui, só procurar por esse nome, você instala no seu Chrome. E aí, quando tá as imagens aqui, tá vendo essas bolinhas vermelhas? Significa que a imagem não está pronta para ser enviada. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na imagem, vou ativar o modo automático. E aí, nesse modo automático, tá vendo esse quadro verde que ele fez aqui? Tá preenchendo automaticamente para mim. Vou clicar nesse botãozinho aqui de habilitar a automação. E aí que eu tenho que fazer é esperar. Ele vai digitar tudinho para mim. O que acontece? Eu vou deixar ele fazer as 10 imagens aqui. Vamos abrir o cronômetro de novo. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui. E vamos pausar aqui 42 segundos. Vamos contar que eu dei uma roubadinha, para lembrei de ligar o cronômetro depois que já estava funcionando a automação. Vamos com 1 minuto. Então 10 vezes mais rápido do que eu fazendo manualmente, né? Aí eu vou clicar aqui em salvar, para salvar essas informações. E não sai enviando, não clica aqui no botão de enviar ainda, por favor, revisa, tá? Então vamos clicar aqui na primeira imagem, vamos ver, ele colocou aqui que é uma foto, são pessoas, tá em inglês, IA generativa, pessoas fictícias, marcou tudo automático para mim. E aqui o título, casal feliz, só que tem um detalhe, né? Isolado em fundo branco PNG. Esse aqui é uma configuração da ferramenta aqui. Eu faço essa customização aqui porque eu envio muito o arquivo de fundo transparente, mas aí ele preenche isso aqui porque eu configurei desse jeito, tá? Então esquece essa parte do PNG, mas colocou, preencheu certo o título, arranjo floral em cores rosé, DJ tocando música. Para aqui tá o pessoal dançando no evento, né? Mas ele não falou nada de casamento, tá vendo? Já tem essa diferenciação aqui. Uma fotógrafa captura momentos em um evento ao ar livre, também não falou nada de casamento. Um casal de idade tá olhando um álbum de fotos e trazendo memórias, né? Um cachorro entrando na cerimônia de casamento, mas ele não falou aqui que o cachorro tá carregando a aliança. Aqui um arranjo floral, um buquê amarrado. E deu uma enfeitada aqui no título. Um elegante buffet ao ar livre com culinária diversas. E em destaque um bolo, anéis de casamento em uma superfície com musgo, né? Simbolizando o amor, não sei o que lá, união, compromisso, né? Em união. Um casal feliz andando juntamente dos padrinhos e madrinhas. E tá aqui os nossos títulos. Muito bons títulos, né? Uma ferramenta paga aqui, infelizmente não dá para usar tudo de maneira gratuita, mas isso é só para depois que você tiver evoluído aí. Depois que você já fizer seu primeiro saque, já investe nessa ferramenta. Eu acho que é a única ferramenta que você vai precisar investir de fato, tá bom? Pois é, gente, que sufoco para conseguir falar tudo que eu tinha para falar aqui para vocês começarem sua jornada, sua carreira aqui no mundo do banco de imagem, né? Mas é assim como eu disse em outro vídeo já, é como uma poupança que você tem ali no banco, né? Você deposita um realzinho ali todo dia, e aquele um real só não vai render nada durante o ano. Mas sempre que você deposita mais R$1, depois mais 5, mais 10, depois você tem R$1.000 rendendo ali, R$10.000 de rendimento. Então, cada vez que você produz um novo arquivo, seja uma foto, um vídeo, uma ilustração, é como uma moedinha ali que está naquele seu investimento no banco rendendo, tá? Porque dá trabalho eu fazer isso aqui, tudo manualmente, demorou mais ou menos 1 minuto por arquivo? Demorou. Só que aquele arquivo vai trabalhar para mim agora pelos próximos anos, tá? Então, a gente vai continuar produzindo novos arquivos, só que aqueles que já foram aprovados, agora ali é como um funcionário que está ali trabalhando para a gente 24 horas por dia, não depende mais de mim. E aí depois, a única coisa que eu tenho que fazer, além de produzir novas imagens, é todo dia entrar aqui e ver quanto vendeu. Olha só, são 3 horas da tarde agora, já vendi 45 imagens hoje, sendo o rendimento de $32,58 só para hoje, tá? Como uma sexta-feira, geralmente sexta-feira é mais devagar. Tem aqui foto desde o matinho, a criança desenhando, o arranjo de flores, a terra, tá vendendo muito coisa relacionada a espaço por causa da missão Artemis, alimentos, pessoas trabalhando, ó, o coelho fazendo uma entrega de alguma mercadoria, o astronauta. Olha, todo tipo de conteúdo variável que eu disponibilizei, que tá vendendo todo dia aqui. Então tá vendo? Pedra, chá,
Aqui algumas estrelinhas aqui, um vetor, médicos assistindo uma conferência, mais matinho, chave de casa, criança com mochila de escola, mais astronauta, amendoim, parafuso, a mulher chegando com as compras do mercado, separando aqui as frutas, café. Deu para entender? Deu para entender como que esse mercado é bem variado e tudo pode vender, mas a gente tem que crescer com planejamento. E falando em planejamento, entra aí no guia do banco de imagem, desce lá embaixo e você vai ver aqui, ó, guia de planejamento 2026, R$ 37. Todo mês você recebe um e-book ali, bem completinho, feito por mim, com minhas anotações que eu faço ali durante o mês inteiro. E aí publico tudo para vocês só produzirem, bem facinho. Tem o curso completo também. Tem a mentoria, que eu acompanho seu portfólio de perto, passo o relatório do que você está fazendo de certo e errado, para de fazer isso, começa a fazer aquilo. Quer meu acompanhamento bem de perto, tem a mentoria também. Enfim, gente, entra no site, dá uma olhada no que se encaixa melhor na proposta para você e vem aprender junto comigo sobre esse mundo do banco de imagem. E por isso, eu te vejo no próximo vídeo.